Olá, seja muito bem-vindo à disciplina de ensino para novos convertidos. Nessa matéria nós vamos conhecer algumas estratégias, ferramentas, possibilidades de integrar os novos convertidos à membresia da igreja, integrá-los nos departamentos de uma maneira paulatina, agradável, sem muito susto, de uma maneira didática, pedagógica, de maneira que ele se sinta bem recebido, envolvido e interessado em conhecer mais sobre o Deus que ele acabou de aceitar. Sabemos que o departamento da escola bíblica da igreja, ou melhor, o departamento de educação cristã da igreja, é o responsável em planejar estratégias para integrar os recém-chegados. Nós pensamos que chegar numa igreja nova é um processo que, dependendo do estilo da pessoa, do comportamento, da característica, da sua personalidade, este processo pode ser longo ou pode ser curto, depende de todo um histórico, de todas as vivências anteriores em relação ao conhecimento do Evangelho, a vivência, a estar em um ambiente coletivo, depende de uma série de fatores. Então é importante que a escola bíblica da tua igreja tenha esse olhar para aqueles que estão chegando na fé. Independente disto, nós precisamos nos conscientizar que o papel da igreja é ganhar almas. Nos evangelhos está escrito que os campos estão brancos, estão prontos para serem colhidos, mas poucos são os ceifeiros. Que você seja tocado nessa disciplina a ter este olhar para aqueles que estão chegando, aqueles novos na fé, e que muitas das vezes são colocados, ou seja, são deixados de lado ou são colocados num grupo extremamente avançado para a sua condição naquele momento. Então, pensar num projeto de integrar os novos convertidos é pensar numa igreja que agrega, que tem uma boa equipe de recepção. Desde o primeiro momento que aquela pessoa chega na igreja, eu deveria ter alguém para, no final do culto, abordá-lo, pedir para ele o seu contato, o seu telefone, se ele aceita uma visita, se ele aceita um acompanhamento, se é um jovem, o líder de jovens, se é um adolescente, o líder dos adolescentes. E assim, dentro da faixa etária, ele deve ser aos poucos ali sendo conhecido. Também nós precisamos pensar que existem várias formas de fazer esse contato. A forma mais comum é esperar que essas pessoas cheguem à igreja, participem de um dos cultos e ali, pelo menos, ela seja bem recebida, ela seja agregada ali, que haja um espaço para recebê-la, ou um coffee break, ou um convite com a programação da igreja, ou um convite para um outro momento mais íntimo, mais reservado. É preciso que haja essa primeira abordagem. Por outro lado, existem outras possibilidades, que é a possibilidade de o grupo ir para fora, fazer eventos no bairro e ali chamar as pessoas para a igreja. Então depende da forma com que a igreja vai abordá-la. O fato é, essas pessoas chegando na sua igreja, como que elas são recebidas? Elas permanecem? Quantas pessoas recebem, aceitam a Cristo em grandes eventos, cruzadas, e depois não se vê mais, não sabe onde elas foram parar? Então, esse contato pessoal, ele é muito importante, porque abre-se uma porta para que aquela pessoa, além de receber a Cristo como Salvador, ela queira ficar na sua igreja, ela queira fazer parte, ser membro da tua igreja. Então, esse contato pessoal, nós vemos na Bíblia que Jesus fazia muito isso. Jesus abordava as pessoas, ele as conhecia pelo nome, dizia a sua história. Ele fez isso com os discípulos, ele chamou um por um, ele sabia das suas profissões, ele sabia o método de abordar e de convencê-las para seguir uma missão agora que seria de pescar homens, de salvar vidas. Então, o contato pessoal, ele é extremamente importante. Nesse caso, nós sugerimos que haja um líder da classe de discipulado ou um líder algumas igrejas chamam de Ministério da Integração.
Levante-se um líder que tenha o conhecimento de quem são as pessoas que frequentam a igreja e reconheça aqueles que estão lá que são visitantes, que faça a ele um convite à salvação e que ali depois crie um vínculo, abra uma conversa inicial. Que bom que você veio, ficamos muito felizes com a sua visita, esperamos que você tenha gostado. Está aqui o meu contato, você poderia me passar o seu contato? Podemos marcar um bate-papo, uma visita ou um café? Gostaria de conhecer a sua família. Então, esse quebra-gelo é extremamente importante. Não podemos esperar que as pessoas da igreja, de modo geral, façam isso no automático. Muitas igrejas não educam seus membros para esse tipo de abordagem. Então, é importante que a escola bíblica tenha esse olhar e designe alguém para cuidar disto. Depois, uma segunda forma de abordar, de entrar em contato com um novo convertido, é justamente criar um momento de receber esses novos convertidos, de integrá-los, preparar um evento específico para eles, uma palestra, um encontro numa casa, para falar justamente o quão impactante é na vida de um ser humano tomar esta decisão. E que mostrar para ele a caminhada com Cristo, quais são os passos, as dificuldades, as possibilidades e os ganhos para o reino. Também neste encontro, nessa conversa mais pessoal, é importante que haja oração, uma explicação de como é orar, como é falar com Deus, uma leitura de um versículo da Bíblia e depois é preciso que haja essa manutenção deste contato. Você pode ligar, mandar alguma mensagem, mandar versículos bíblicos, mas o contato pessoal, ele deve ser permanente. O líder não pode desistir daquele que está começando na fé, começa com muita luta, com muita opressão, com muita dificuldade, ele deseja no íntimo ir, mas ele não tem forças. Então o líder, ele tem a característica de ser uma pessoa persistente, que tira um horário para orar por essas pessoas, que tira um período de oração para interceder por eles e depois orar com eles, escrever para eles continuamente, encorajá-los a permanecer na fé, assim como Jesus fez tudo isso. O líder é aquele que também dá exemplos. Ele, no dia a dia, ele vai se aproximando dessas pessoas e mostrando o que é ser um cristão, como é um comportamento dentro da ética cristã. Jesus, ele gastou muito tempo com os discípulos, ensinando as pessoas. Então, o líder do grupo de integração ou da classe de discipulado, ele deve se focar somente nisso e não pensar em agregar muitos outros departamentos. Porque este trabalho de acompanhamento dos recém-chegados demanda tempo, demanda dedicação, cuidado e amor às almas. Ele chega, aproxima-se da pessoa, liberto de todos os preconceitos, de todos os pré-julgamentos, considerando que todos nós estávamos perdidos, presos no pecado. Independente do que aquela pessoa fez ou que o outro fez, não comparar e nem criar graus de pecado, mas olhar para aquela vida sedenta como uma alma que deseja, que precisa ser liberta. Então o líder, ele tem esse olhar carinhoso de paixão pelas almas, de compaixão pelo próximo, é o olhar com o olhar de Jesus e relacionar-se com eles. O líder é aquele que faz a ponte entre o novo convertido e a igreja, vai acompanhá-lo por um período, pelo menos um ano, ser o seu tutor, estar lado a lado com ele, fazê-lo caminhar na fé, ser o pai na fé. Embora nós tenhamos nas igrejas históricas o pensamento de que é o pastor quem faz isso, mas o pastor, ele é uma pessoa só para cuidar de muitas questões de gerenciamento, da palavra, do louvor, e nós costumamos centralizar tudo na figura do pastor. O pastor é que deveria visitar, o pastor é que deveria conversar, mas ele, humanamente falando, ele não dá conta. Pensar numa liderança para acompanhar diariamente alguém que more perto,
alguém que dê carona se for necessário, busque em casa, fala, tal hora eu vou passar na sua casa para te pegar, para a gente ir para a igreja, porque você sabe que sozinho ele não vai, que muitas coisas podem acontecer antes do culto para que ele seja desencorajado a se arrumar para ir para o culto. Então, o líder do grupo de integração, do grupo de discipulados, tem coisas grandiosas para ensinar. Precisamos entender que este processo de maturidade cristã, ele demanda um tempo entre 1 ano, 2 anos, depende de quanto que a igreja está focada e empenhada em ensinar os valores, os fundamentos da fé. Na próxima aula nós falaremos de quais são esses fundamentos da fé. Receber um novo convertido na igreja não é abrir uma carta de regras dizendo de tudo que ele não pode fazer, a partir dali colocando para ele uma imagem do céu e do inferno, do pecado, do diabo, colocando terror na mente dele. Mas receber um novo convertido é explicar para ele quais são os desafios desse novo estilo de vida, quais são os desafios da caminhada com Cristo e o quanto que ele vai ganhar. Já ganhou por ter tomado esta decisão. Espero que esta aula tenha tocado você. Se você tem condições de assumir um departamento, de acompanhar os novos convertidos, ore em favor disso, peça a ele direção e este trabalho é de uma grande recompensa.